Você sabe como surgiu o design gráfico? Fica comigo até o final desse vídeo que hoje você vai aprender a história. Roda a vinheta. O último conteúdo que eu coloquei aqui no canal, eu falei sobre 3 sites que você pode baixar vídeos gratuitamente para o projeto de design de vocês, no caso, para edição de vídeos. Então, se você trabalha com edição de vídeos e precisa de alguns vídeos para poder complementar o teu projeto, então dá uma sacada no card que está passando aqui em cima, eu vou colocar o link também na descrição, e vocês vão ter 3 sites que vocês podem baixar vídeos gratuitamente. Tem site que você não precisa nem fazer cadastro, só escolher e fazer o download. Seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elton Oliveira, sou designer gráfico e estou semanalmente aqui no YouTube para falar sobre design. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como surgiu o design gráfico na verdade, né? Eu vou falar também quem foi o primeiro designer gráfico, vou falar também quem foi o primeiro designer gráfico brasileiro e vou citar alguns nomes conhecidos e importantes da área. Então, vamos embora pro vídeo. O design gráfico tem suas raízes na comunicação visual primitiva, lá na época das cavernas. E como a gente sabe que o design comunica, essa era a forma que existia à época para que a comunicação existisse. Antes mesmo da linguagem falada ser desenvolvida, os humanos precisavam se comunicar e utilizavam de elementos visuais para isso. Isso pode ser visto através das pinturas feitas em pedras e também das pinturas rupestres que eram feitas para representar elementos naturais, atividades do cotidiano e também de diferentes signos. E pensando direitinho agora aqui, eu acho que é a profissão mais antiga que existe. Se não for a mais, é uma das mais, porque isso é da época das cavernas, velho. E tem gente que acha que o design surgiu um dia desse. A expressão de ideias através de formas gráficas ficou mais evidente com o surgimento da linguagem escrita, pois através dessa linguagem era possível representar pensamentos por meio de um conjunto de elementos gráficos ordenados, capazes de transmitir mensagens compreensíveis para a comunidade. Com o tempo, surgiram materiais mais acessíveis para a comunicação visual, como papiro, peles e pergaminhos. Também começaram a utilizar pigmentos naturais para dar cor e expressão às obras escritas e também os desenhos. A profissão de designer gráfico, como hoje conhecemos, surgiu por volta dos séculos 19 e 20 devido à Revolução Industrial. E Johann Gutenberg, com a invenção da imprensa, possibilitou a reprodução de documentos e mensagens em grandes quantidades de forma cômoda para um grande número de pessoas. Assim, surgiu a indústria gráfica e a difusão do conteúdo. Com o surgimento de fábricas e o mercado durante a Revolução Industrial, desenvolveu-se uma técnica chamada de publicidade, que tinha por objetivo convencer os consumidores que um determinado produto era vantajoso em relação aos demais. Portanto, como você pode perceber aqui no vídeo, o design gráfico ele evoluiu ao longo da história, acompanhando as transformações sociais, culturais e tecnológicas. Mas quem foi o primeiro designer gráfico da história? Quem foi? O termo designer gráfico foi cunhado por William Edson Dwings em 1922 para descrever as atividades de um indivíduo que traz ordem estrutural e forma à comunicação impressa. Portanto, ele é considerado como sendo o primeiro designer gráfico da história. Dwings era um designer de livros e sua contribuição ajudou muito a moldar a profissão emergente. Já no Brasil temos Aloysio Sérgio Barbosa de Magalhães, ou como todos nós conhecemos, Aloysio de Magalhães, que foi o primeiro designer gráfico do Brasil ou pioneiro a instalar ou implantar o design aqui no nosso país. E só mais uma curiosidade, caso você não saiba, o dia 5 de novembro foi escolhido como sendo o dia do designer gráfico aqui no nosso país, em homenagem a Luiz Magalhães, que nasceu no dia 5 de novembro de 1927, aqui em Recife, na minha terra. Atualmente existem milhares de designers espalhados pelo mundo inteiro, mas eu vou citar agora 5 que eu considero um dos mais conhecidos e importantes, que você já deve ter ouvido falar em alguns canais aqui no YouTube, ou indo a bibliotecas ou livrarias. Então, acompanhe a lista que eu vou passar para vocês aqui agora. Paula Scher, uma das líderes mundiais do design gráfico. Ela viaja pelos limites entre a cultura pop e a arte em seu trabalho. Ela é designer, artista e professora, um gênio por trás da identidade visual de algumas marcas mais importantes do mundo, como a Coca-Cola. Milton Glaser é um dos nomes mais importantes do design no mundo. Esse artista norte-americano é muito conhecido na cultura popular, principalmente por promover o turismo em Nova York, criando o cartaz I Love New York. Ellen Lupton, designer, escritora, curadora, crítica, editora e educadora norte-americana. Ela é muito conhecida por seu amor pela tipografia e tem um livro muito bom dela chamado Pensar com Tipos, para quem tem interesse em trabalhar com tipografia. Hans Donner é um designer teuto-brasileiro de cidadania austríaca. Seu trabalho mais conhecido foi a criação do logotipo da Rede Globo no Brasil. Porém, desde a década de 1970, ele produziu as aberturas de quase todos os programas da emissora. Paul Rand, nascido em 1914 no Brooklyn de Nova York, Paul Rand foi professor, escritor, diretor de arte, designer e consultor de design em diversas empresas.
Seu trabalho mais conhecido foi o desenvolvimento do logotipo da IBM em 1956. E aí, você conhecia algum desses que eu mencionei aqui agora? Coloca aqui nos comentários. Lembrando que cada um tem seu estilo único, mas todos, de modo geral, contribuíram para o campo do design gráfico. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos quando eu publicar semanalmente aqui no YouTube. Até o próximo vídeo e tchau!